Olá, seja bem-vindo a mais um Café com o Vereador, aqui pela TV Câmara, canal 5.3, TV aberta. Espaço democrático reservado aí a conversar com o vereador, trazendo aí pautas importantes para a nossa sociedade, para a sua comunidade, e você acompanha a partir de agora com a gente. Hoje recebendo aqui mais uma vez o vereador Igor Dias. Prazer estar recebendo você aqui, vereador. Prazer estar recebendo, te agradeço a atenção em estar fazendo esse bate-papo aqui tão importante na TV Câmara de Montes Claros. Super importante. E a gente já começa perguntando o seguinte: quem realmente o senhor representa na política montesclarense? Eu busco representar o trabalhador que acorda todo dia cedo, batalha e produz. Eu não sou da turma que defende privilégios. Eu sou daquele que está do lado de quem trabalha e carrega esse país nas costas e a favor dos que realmente precisam ser amparados de fato e de direito. Na prática, o que isso realmente significa? Como eu disse, eu sou do povo, a favor do povo, né, de quem trabalha e produz, e não do lado de quem atrapalha, que nesse país tem muito isso. As pessoas que atrapalham costumam superar as que trabalham, e rede social está influenciando muito nesse sentido, né? E esse que produz, quando eu falo trabalho e produz, é em todos os sentidos. É o estudante, é o trabalhador, é aquele que ajuda o próximo, é aquele que é solidário, desta forma. Que hoje nós temos uma sociedade muito rápida e que é muito dividida. E as divisões estão complicando o nosso país no sentido ideológico, porque ideologia nenhuma pode estar acima do povo, não. Pense dessa forma. Então o político tem que ser aquele que trabalha e produz e a favor daquele que trabalha e produz. O senhor é um político de direita ou de esquerda? Como o senhor se posiciona nessa questão aí? Questões ideológicas à parte, como eu disse, eu sou povo. A favor do povo, de quem trabalha e quem produz. Eu tenho muito medo desses extremismos. Até mesmo como historiador, eu sei disso. E esse povo que produz e trabalha em todos os sentidos, eu volto a dizer, é tanto na questão financeira, na questão moral, na questão espiritual, na questão social, na questão fraternal. Ideologia nenhuma pode estar acima do interesse do povo. Eu tenho medo dessas coisas. A gente viu uma Alemanha nazista nascer sim, a gente viu outros regimes totalitários nascerem assim. Então a gente, quanto político, a gente tem que lembrar que o povo existe e que todo poder emana do povo. E que a gente está aqui para servir o povo e não interesse e projetos políticos pessoais de poder. O senhor considera que o nosso país hoje está dividido entre direita e esquerda? Considero. O país hoje é polarizado. Eu acho a ideologia importante, mas como disse e reitero novamente, ela não pode estar acima do povo. Quem é que está indo hoje no supermercado, está fazendo uma feira com R$200? Quem é que está abastecendo um carro hoje com R$100? Isso não é uma crítica que eu estou fazendo a governos, a pessoas, estou fazendo uma crítica a governos. E o país precisa voltar a crescer. A gente precisa sair desse famoso cruzeiro atlético, essa bipolaridade na política, e ir realmente para o que interessa, que é trabalhar, produzir um Estado-nação forte. O Brasil é rico, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem guerra, o Brasil tem um povo hospitaleiro, trabalhador, batalhador, o Brasil produz tecnologias, tem universidades, tem tudo para ser a maior nação do mundo. E hoje a gente está polarizado num sistema democrático fragilizado pelas instituições e que nós, enquanto políticos, e vocês, enquanto cidadãos, tem que pensar no Estado-nação Brasil. Políticos são passageiros, eu sou passageiro, todos são passageiros, então a gente tem que pensar nisso. A esquerda e a direita é necessário, é justo e necessário, mas também a gente tem que ter o bom senso, porque afinal de contas, a diferença do veneno por remédio é a dose. Verdade. E qual é a sua crítica em relação aí à velha política? A velha política prometia tudo e não entregava nada. A verdade é só conversa fiada. E mentirada. E isso gerou estereótipo do político mentiroso que a gente vê por aí afora, quando fala, político, pô, vixe. Não, a velha política representa isso. Temos que dar um rapa nessa turma. Dar um rapa de fato nessa turma. E muitos ainda estão por aí, destilando ódio, fuxico, enganação. E olha, André, muitos ainda perseguem os novos políticos. Eu falo isso que eu sou perseguido o tempo inteiro, assim como outros novos políticos são perseguidos o tempo inteiro. Isso é natural. E quem não quer ser perseguido, não mexa com política. Fica dentro de casa. Porque política é isso aí, né? Mas os novos políticos, assim como eu, além de ser perseguido, eu vejo uma vantagem muito grande. Que quando eu vejo esse tipo de coisa, eu sigo trabalhando. E eu sigo trabalhando junto com o povo.
E é por isso que eu crio vínculo com as pessoas, e essa turma não tem projeto político, da velha política que eu falo, mas apenas pensa no projeto de poder, de continuar se mantendo nos mandatos e tal, e fica se mantendo a todo custo, atropelando as pessoas, e no final, em resumo, como eu digo, não ajuda a mudar a vida de ninguém. Eu represento o contrário disso. Eu represento que trabalha e produz, quer mudar a vida das pessoas para melhor. Vereador, a política, ela mudou, né? Ela mudou e as pessoas, o cidadão, de uma forma geral, ele tem mais acesso à informação, ele acompanha mais de perto o trabalho aí, seja do parlamentar, seja do governador, do deputado, ele está acompanhando. Como é que o senhor vê isso aí? André, eu vejo com muita propriedade que a rede social é uma estrada, que ela te leva para um lugar bom ou te leva para um lugar ruim. Mas a favor do cidadão, acho importante, principalmente para a publicidade dos atos públicos. Saber a vida do político. E, o eleitor, o cidadão comum, tem que acompanhar a vida do político. Você tem que saber o que seu político está fazendo. E quando eu falo seu político, não é na primeira pessoa, não. É no político do coletivo, de um modo geral, aquele que te representa, aquele que está à frente das tomadas de decisões que vão mudar a sua vida para melhor ou para pior. Então, é importante a rede social nesse sentido. E comunicar bem é importante. O político hoje que não comunica bem está fadado ao fracasso. Porque a comunicação é tudo. O eleitor ele tem que ter proximidade com a pessoa para poder escolher bem o seu representante. E eu acredito que em todos os poderes, esferas de poder, eu acredito que no judiciário, eu acredito tanto no legislativo, no executivo, tem que comunicar bem os atos. Eu vejo mesmo a TV Senado, funciona muito bem, a nossa TV Câmara aqui, o STF tem uma televisão que funciona muito bem, passando inclusive julgamentos históricos, mas também produz conteúdo educativo, principalmente na área de direito constitucional, que é os direitos e deveres do cidadão. Então, acho muito importante a rede social. Fora essa fuxicaiada, essa bagunçaiada que tem de rede social, que é a história que eu falei da estrada que te leva para um lugar bom, um lugar ruim, a rede social mudou a vida das pessoas para melhor. E quem não acreditar nisso, quem não vê isso, vai ficar para trás. Qual o papel da religião na sua vida pública? A gente tem por princípio que o Estado é laico, mas eu carrego comigo valores cristãos. Eu sou católico, apostólico romano, respeito a família, o meu próximo, que eu acho que isso que é importante, né? Respeito a humanidade, honestidade, e tenho muita fé em Deus e na providência divina. E são valores que eu carrego, indiferente de qualquer coisa. E quando eu falo isso, não é conversa fiada de político, nem hipocrisia, não. Já passei por várias provações mortais em minha vida, mortais, diga-se de passagem, tanto eu quanto a minha família, e eu sei muito bem o amparo que a fé nos dá quando a gente precisa. Por isso que eu falo da questão que eu sou cristão, e com muita devoção e tudo, e essa fé em Deus e em Jesus é que guia nossas decisões, inclusive como político. Eu sempre busco pedir o mesmo que Salomão pediu a Deus, a sabedoria divina. Para o público entender um pouco melhor, você passou por um grave problema de saúde no final do ano passado, né? Sim, sim. E graças à sua fé, à sua religiosidade, o senhor superou, sim. Está aí seguindo em frente com muita força. É uma situação clássica, eu tive um problema cardíaco muito forte e era para ter morrido, a verdade é essa. Tem muita gente que tem vergonha, esconde doença. Eu tive um infarto, e foi um infarto muito forte, muito agudo, e Deus me deu a graça de estar aqui novamente com vocês, André, dando essa entrevista hoje, esse testemunho, que a fé move montanhas, e também eu estou aqui hoje sem nenhuma lesão cardíaca, sem nada, totalmente operacional, sem nenhuma lesão, sem nenhuma limitação, trabalhando igual um doido, como todo mundo me vê na rede social aí, e eu faço o que eu gosto, que é fazer política, arte, servir as pessoas. Eu acho que Deus deve ter um propósito muito grande para mim, porque não me levou ainda. Né? Eu devo ter muita coisa para poder ainda ajudar as pessoas aí e também buscar ser feliz, que na vida, gente, a gente tem que buscar ser feliz. Depois que eu passei esse episódio, eu fiz uma revisão muito grande em minha vida das principais coisas, tanto que me causavam chateação, quanto as coisas que me davam felicidade. E nessa toada, pedindo Deus iluminação, eu tomei determinadas decisões em minha vida que com certeza vão ter consequência mais à frente aí na minha carreira profissional, ou como político, ou como advogado, ou como professor, com certeza. Isso aí é muito importante. Demais. Muito importante. A fé em Deus é importante. Eu gosto de falar uma coisa, e eu falo isso como advogado. Nós temos Código Civil, Código de Processo Civil, nós temos o Código Penal, nós temos o Código de Processo Penal. Não precisava existir nenhum desses se todo mundo lesse Eclesiástico, lesse Provérbios, buscasse ler a Bíblia. Não é hipocrisia de político, mas é verdade.
O que nós temos nos códigos estão todos nesses livros. E se a gente seguir os 10 mandamentos, você não precisa nem pegar tanta sabedoria de Provérbios, que está tudo limitado lá em 10 itens, que é o que gera a maior confusão no mundo hoje, que ninguém lê e que dá problema lá na frente. Aí, como nós somos mortais e a gente é frágil, a gente não lê nem Eclesiastes, nem Provérbios, ou passa superficialmente por eles. Aí nós, homens, enquanto legisladores, advogados, professores, pessoas que trabalham no dia a dia, tem que criar um código dessa grossura penal, um código dessa grossura de processo penal, outro civil, outro de processo civil e constitucional, para poder buscar regulamentar a conduta social de todo mundo, para a gente não ser, como diz Thomas Hobbes, né? O homem, o lobo do homem, para a gente manter a disciplina social. É verdade, vereador. Montes Claros não para de crescer, e assim como também os problemas, né? Embora Montes Claros esteja muito bem estruturada, digamos assim, mas são inúmeros os problemas, inclusive no trânsito, né? O que o senhor acha que Montes Claros precisa hoje? O que é a prioridade para o desenvolvimento da nossa cidade hoje, na sua visão? Vixe, tanta coisa a cidade precisa ser feita. A cidade já foi tão destruída, cá para nós. Eu lembro que eu entrei no primeiro dia, junto com o ex-prefeito Humberto Souto, fui secretário dele municipal de esportes, e a gente só achava o caminho da destruição na prefeitura. Eu mesmo na Secretaria de Esportes, o carro estava em cima de 4 cepos de pau, estava faltando um radiador, eu não tinha nada para começar a trabalhar na secretaria, eu tive que comprar um pacote de papel Chamex, 10 canetas e mandar dar carga num toner da impressora para começar a responder um tanto de perguntas sem resposta que não tinha nos arquivos lá. Então, assim, Montes Claros tem muita coisa que precisa ser reconstruída, mas penso que precisa caminhar construindo principalmente políticos sérios e honestos, que é o que vai mudar isso. A gente tem que mudar a gênese, pensar nas crianças lá na ponta, nas escolas, e fazer uma educação moral para elas e cidadã. Elas entenderem que elas fazem parte desse universo e que no futuro elas vão ser os futuros políticos. Como eu disse, todos nós somos muito passageiros. Eu estou aqui como vereador hoje, amanhã eu posso não estar. Mas o que eu posso deixar é um legado moral para as pessoas, nesse sentido. Tendo uma conduta reta, uma conduta ilibada, ajudando as pessoas a se sentirem representadas, trazer os anseios dela, do bairro, da rua dela, aqui para dentro da Câmara, né? Então, assim, e principalmente o exemplo moral, é que não rouba e não deixa roubar. O político tem que ter isso dentro dele. Quem quiser se enriquecer, não vai para política, não. Procura outro lugar para mexer. Política não é lugar para a pessoa nem enriquecer, nem se favorecer. É um lugar de servir. A pessoa tem que buscar servir. Volto a dizer, não é hipocrisia, é verdade. Todo político que busca ser servido hoje ou quer roubar, vai para a cadeia. O desenho está muito fácil de ser feito hoje. A gente vê isso na televisão. Liga a televisão, o controle aí que você vai ver. Então, assim, quer entrar para a política? Entra para servir, entra porque gosta, faz por vocação. Não faz por vontade de fazer o alheio, não, que hoje em dia tem cadeia e chega muito rápido para vagabundo que quer tirar o dinheiro público. E quando eu falo tirar o dinheiro público, tira o dinheiro ali da merenda da criança, na escola, tira o dinheiro, por exemplo, daquela obra que poderia ser feita no bairro, de um asfalto, de uma ponte que precisa ser construída. Então, assim, o exemplo do nosso amigo ex-prefeito Humberto Souto, às vezes ele era muito duro. E Humberto era duro com as palavras dele, mas era sincero. E nos deu um exemplo muito bom a seguir, né? Que os políticos novos que ouçam o povo e tragam soluções reais, sem essa mentiraiada. É essa que fica o recado aí, né? Para as novas gerações, para quem quiser. E eu estou aqui para lutar pelo futuro da nossa cidade, junto com o povo, e pensar no futuro e buscar as melhorias para a cidade, mas sempre ouvindo o povo, porque quem não te escuta não pode te representar. Nós não temos dúvidas de que essa é uma cobrança do povo, é uma esperança, uma expectativa que o povo tem em relação aos políticos, principalmente da nossa cidade. Estamos aqui com o vereador Igor Dias, no Café com o Vereador. Faremos agora uma pequena pausa e voltaremos em instantes. Já estamos de volta com o nosso Café com o Vereador, dando sequência aqui ao nosso bate-papo descontraído, muito interessante, com o vereador Igor Dias, do PRD. Vereador, o que o senhor representa de diferente
na política montesclarense? Eu busco representar a renovação. Eu sou parte de uma geração que quer modernizar a política e ajudar as pessoas, comunicar melhor, dar resultados, gostar de servir e não ser servido. Fazer o bem coletivo e não para meia dúzia de amigos, e ser como uma pessoa comum, né? Eu mesmo faço minha feira, eu dirijo meu carro, eu vou na padaria, eu toco meu violão, tenho meus amigos, para ter sempre uma boa conversa, ouvir as pessoas que, como eu disse, quem não te escuta não pode te representar. Bate uma bolinha. Justamente. E nesses momentos é que você fica sabendo das coisas de real interesse da cidade, que muitas vezes, enquanto político, as pessoas não têm coragem de falar, às vezes, a coisa com a gente, porque fica sem graça. Mas em momentos como esse, quando você está empurrando um carrinho de feira ali no supermercado, a pessoa chega aí, que você está sabendo disso, aquilo, outro? Eu falo, não estou sabendo não. E a gente, enfim, a gente busca ser feliz e nessa toada ajudar a colocar Montes Claros, que é um farol para o norte de Minas, verdadeiramente no caminho do século XXI, no caminho certo, né? Vereador, vamos falar aqui sobre servidor público municipal. Como é que você vê a situação do servidor público hoje? André, para mim o servidor não é inimigo. Ele é parceiro, amigo de primeira hora da administração. Eu não falo isso com hipocrisia, não. Falo isso com verdade, porque eu tenho vários amigos na administração. O problema, em vários casos, não está no trabalhador em si. Muitos estão desmotivados e com razão, por verem aí, com seus olhos, vários anos a fio, injustiças, descaso de administração para administração, mas esse é um fluxo da vida, um fluxo complicado, por sinal, né? Porque deveria ter mais isonomia. Mas acredito que gestões anteriores, más gestões anteriores, criaram climas irreversíveis para o servidor. Em caso de perder o time para propor, né, os melhores planos de carreira, remuneração adequada e condizente. E isso hoje é um fantasma que assombra o Brasil, não é só Montes Claros, não. O Brasil, o estado de Minas, nossa cidade. E como político, agora eu te falo como político, nós temos que dar o exemplo. Porque o exemplo é que move montanhas, um passo de cada vez, mas com muita sinceridade. De maneira acertada, calculada, sem vender ilusão para servidor, sem vender expectativa falsa e dar o exemplo moral. Não furtar, não deixar furtar, não perseguir as pessoas, dar a César o que é de César, ou seja, valorizar... Ser justo, né? Justamente, valorizar aquele servidor que trabalha e produz para o povo. Porque ele também não pode ser inocente também não. Eu falo isso enquanto ex-gestor público, que fui secretário municipal de esportes. Tem muita gente boa no serviço público, mas tem muita gente que não pensa de forma positiva e contamina o ambiente e atrapalha os outros. Agora, os justos não podem pagar pelos pecadores. A gente tem que saber separar o joio do trigo, até mesmo para ter essa evolução financeira, de remuneração, evolução nas condições de trabalho, e, enfim, chegar no que a gente precisa. Medidas justas e necessárias para tratar o servidor com a dignidade que ele merece. Mas a gente também não pode ser cego, não. Tem muita gente boa, tem muita gente ruim, e já fizeram muita atrocidade com o servidor público municipal. Agora, para corrigir, tem que ter uma coisa só. Sabedoria, moral e coragem de dizer a verdade. Não vender mentira. Ok, vereador. O que o senhor pensa sobre o desenvolvimento da nossa região? Bom, André, precisamos apoiar quem gera emprego e renda. Não existe Estado-nação sem gerar emprego e renda de qualidade para as pessoas, capacidade tecnológica associada às universidades, que vá para frente. E a gente tem que ter uma visão muito pragmática disso. O Estado deve ser aliado do produtor e do empreendedor, aquele que compra, que vende, que trabalha e produz, que estuda e gera conhecimento, e não ser um inimigo através da burocracia, que tanto tem arrebentado o nosso país, né? E sangra o povo de fato lá na ponta. Então, muitos empreendedores hoje não querem empreender, porque tem medo do Estado. Tem medo da mão, do braço fora do Estado, da burocracia. E a gente não faz cidade rica com pensamento pequeno e populista. A gente faz cidade realmente com quem trabalha e produz. O famoso ajeito, que sempre existiu em administrações, ninguém quer ajeito mais. A pessoa quer uma condição digna, honesta, e trabalhar e ganhar o seu dinheiro, ter o seu emprego e receber bem, ganhar bem, ter qualidade de vida. Ninguém quer depender do Estado, né? E o trabalho tem uma função forte, uma função social muito forte, a gente vê isso até na Bíblia, sempre falando essa questão do trabalho. E é um excelente programa social para mim. O melhor programa social que tem para mim hoje é um trabalho.
porque leva dignidade para as pessoas em todas as esferas. Dignidade, renda, qualidade de vida. Justamente, tanto na esfera estadual, municipal, federal, traz dignidade às pessoas. Pense dessa forma. E o que significa representar o povo para o senhor? Representar é ouvir as pessoas. Volta aquela frase lá atrás, no início da nossa entrevista. Quem não te escuta, não pode te representar. Né? E representar é quando você dá voz a quem nunca foi ouvido. Quando você vira vereador, você tem que lembrar que você está aqui, que você teve uma delegação de competência por um coletivo de pessoas que acreditou na sua proposta, na sua voz, na sua liderança, na sua capacidade de servir e levar os anseios da comunidade para a tribuna da Câmara, transformando isso em instrumentos como requerimentos, ofícios, e trabalhar junto com a administração municipal, às vezes o governo do estado ou o governo federal, mudando a vida das pessoas, resolvendo aquele problema na ponta. Desde um asfaltamento de rua, iluminação pública, a uma postura nova que deve ser adquirida na cidade, através de uma legislação mais forte, para ajudar as pessoas. E por isso que eu gosto muito das redes sociais, que eu entro nisso. No sentido positivo que ela tem, ela nos traz, ou seja, ela encurta as distâncias. Mas gosto de ouvir as pessoas assim, como nós estamos aqui, falar olhando nos olhos. Por isso eu assim, tenho melhores resultados quando eu faço esse tipo de diagnóstico. E principalmente soluções no nosso trabalho legislativo. Ouvir as pessoas sempre. Tá. Nós sabemos que as demandas elas são inúmeras, mas o senhor tem conseguido, na medida do possível, atender parte dessas demandas? André, é muito fácil ser vereador. É só você caminhar com sim ou com não na boca. É só você não vender ilusão. É só você não vender mentira. É só você olhar no olho das pessoas, entender a ansiedade delas e ver o problema ser resolvido e falar assim, eu vou tomar nota, vou buscar as informações necessárias e te dou retorno. O retorno do político é muito importante. As pessoas esperam o retorno do político. Porque, como eu já disse antes, delegaram tarefa, uma competência para ele de representar. E isso é importante. Então, eu não acho a missão do vereador difícil, não. A experiência que eu tenho na vida pública, como ex-assessor parlamentar também, ex-secretário municipal, vereador por 2 mandatos agora, me dá essa capacidade de dizer assim, convictamente olhando vocês nos olhos. É fácil ser vereador, é só dar o sim, dar o não e tratar as pessoas com o respeito que ela merece. E buscar trabalhar muito para levar a melhoria na ponta onde as pessoas precisam. O senhor já foi secretário de esporte, como o senhor acabou de mencionar. O senhor enxerga que Montes Claros hoje está no caminho certo em relação ao apoio e incentivo ao esporte, principalmente aí em relação à criança, ao jovem, ao adolescente? Os investimentos estão segmentados aí, com a capacidade de atender a todos, de motivar? Eu vou fazer um recorte rápido aqui. Eu acredito muito na iniciação esportiva. Eu acredito muito na gênese, na criança, no início, lá embaixo, quando a criança ainda está no CMEI. Com o Humberto Souto, na época, nós pensamos em resgatar a Praça de Esporte justamente para isso, para transformar lá num centro de iniciação esportiva e trazer dignidade. Mas lá era aquela coisa destruída que a gente via, aquela cerca caída no chão, aquela bagunça, aquela esculhambação. Aí, aos poucos, não tinha dinheiro na prefeitura, a gente reformou o ginásio da Darcy Ribeiro, que ficou um ginásio operacional, gramamos o campo, reformamos algumas quadras, fizemos uma medida muito polêmica na época, que foi murar a Praça de Esportes, mas era uma medida justa e necessária à época, porque lá tinha tráfico de droga, tinha prostituição lá dentro, tinha usuários de droga lá dentro, as crianças eram assaltadas na ponta do canivete, tomavam o tênis, a chuteirinha dos meninos lá dentro, e ninguém via isso. Aí ficou fácil criticar a construção de um muro que levou dignidade e levou segurança para as pessoas. Inclusive hoje lá também não é só iniciação esportiva. Lá hoje atende as idosas, nossas amigas da melhor idade, na hidroginástica, que faz tão bem para elas. Mas por quê? Porque hoje elas têm dignidade, gente, com uma coisa simples de usar até um maiô e não ficar 30, 40 homens na beira de uma cerca lá olhando elas fazer atividade física e gerando esse constrangimento. Eu acho que o político tem que ser sincero nas palavras e falar a coisa do jeito que ela é. O que está faltando hoje, o povo tem medo de falar as coisas. Hoje a gente vive uma ditadura da informação. Verdade. Você tem medo de falar. Eu não tenho medo de falar, não. Porque eu penso muito antes de dizer. Se eu não tiver resposta para dar, eu não falo. Mas eu acredito que a administração está investindo sim na iniciação esportiva. Nós tivemos a oportunidade de ajudar, inclusive, lá no Jardim Primavera, com a destinação de emenda parlamentar para a construção do campo Gramado, como também destinação parlamentar de R$100 mil para gramar o campo do Caíque Maracanã dentro de uma escola.
para pensar no futuro, na iniciação esportiva, em especial no futebol da nossa cidade. E assim a gente vê também o prefeito fazendo várias quadras, continuando esse projeto de revitalização das praças associada a alguma modalidade esportiva com quadras em nossa cidade. Correto. Vereador, em meio aí a muitas pressões, cobranças, desafios, e tudo que envolve, né, o meio político, o que move a sua vida na política? André, primeiro a fé em Deus, em primeiro lugar. Como eu disse, eu já passei muita coisa na vida e a gente aprende que nós temos que pedir a Deus todo dia sabedoria divina. E a esperança no povo. Eu acredito que a coragem no trabalho, Montes Claros e o Norte de Minas podem ser muito maiores do que são hoje. Nós podemos ser uma potência, como a gente vê Montes Claros hoje, se transformando nessa potência. E se o povo continuar querendo políticos corretos, sérios, à frente das suas instituições, eu acredito que a coisa vai dar certo. E quando eu falo político, gente, eu falo agente político no modo geral. Desde aquele que é eleito pelo seu voto popular, como aquele também que passa no concurso público e vai trabalhar também como agente político. Porque o agente político é aquele que trabalha conversando com as pessoas. A política é a arte de conversar com as pessoas, resolver problemas das pessoas. A gente julga muito a política pensando que o político é aquele que foi eleito só. Não, o servidor público é um agente político. Então, enquanto o povo estiver escolhendo bem, enquanto os processos seletivos estiverem selecionando boas pessoas, enquanto as pessoas que investirem nos cargos públicos trabalharem a favor do cidadão, eu tenho fé nas instituições, eu tenho fé que o Brasil vai ser um país melhor, que Montes Claros vai ser melhor, porque Montes Claros está no caminho certo. Tá certo, estamos chegando aqui praticamente ao final da nossa entrevista. E eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor atribui a sua comunicação, como disse, ao seu resultado eleitoral, sendo o quarto mais votado da cidade, com quase 4 mil votos, crescendo 138% de uma eleição a outra, mas que dobrando aí o número de votos? Sim, sim. Eu acredito, é claro, tudo soma. Em especial, eu carrego em mim um princípio basilar, que hoje faz muita diferença na minha vida pública. Ter o sim ou não na boca de maneira verdadeira e sincera, falar com quem for, e quem me conhece sabe que eu falo mesmo, a verdade, tendo sim e não, e, principalmente, sem arrogância, e usando muito as redes sociais para comunicar. Eu acredito nela como um instrumento de transformação na vida das pessoas. E não esse canteiro que a gente vê hoje, polêmicas de fuxico, de fake news, esse tipo de coisa, que tanto polui e descredibiliza uma ferramenta tão importante que é a rede social. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Café com o Vereador. Gostaria imensamente de agradecer o senhor pela entrevista, pelo bate-papo, acho que foi bastante proveitoso, não é isso? E até uma próxima oportunidade. André, eu que agradeço a vocês da TV Câmara, o espaço, o carinho e amizade que sempre tem tratado a gente aqui para discutir os temas de real interesse da nossa Montes Claros. E podem sempre contar comigo para esse bate-papo descontraído. Agradecer também a sua atenção na condução desse trabalho aqui, que você também, expert, desde a época do rádio, a gente tem que fazer essa menção aqui, que a Câmara tem profissionais de alta qualidade. E eu fico muito à vontade com você também, que eu não tenho experiência que você tem de rádio, mas eu também já militei, trabalhei na rádio há muito tempo, a rádio universitária, inclusive, e foi um momento muito bom da minha vida. Tá certo. Muito obrigado. TV Câmara, Transparência e Cidadania.